Olá, pessoal. Sejam todos bem-vindos. Sou a professora Márcia Vieira e irei trabalhar com vocês a disciplina Tecnologia Aplicada à Educação. Sou mestre em Educação Tecnológica pelo Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais e doutora em Educação pela Universidade Aberta de Portugal. Especialista em Informática na Educação, docência do ensino superior e em Educação à Distância. Eu trabalho com a graduação presencial desde 2008 e na educação à distância desde 2010. Será um prazer trabalhar com vocês. Na discussão sobre as tecnologias no processo ensino-aprendizagem, esperamos contribuir com a sua formação e incentivá-los a aplicar o aprendido em sua prática pedagógica. Os autores do caderno didático que utilizaremos para o desenvolvimento da disciplina são Alcino Franco de Moura Júnior, Fábia Magali Santos Vieira e Karen Torres Correia Lafetá de Almeida, todos da Universidade Federal Estadual de Montes Claros. A professora formadora sou eu, Márcia de Freitas Vieira. Bom, essa disciplina, com carga horária de 60 horas, é uma proposta que se caracteriza pela integração das diferentes mídias no processo de ensino e aprendizagem. Vocês terão uma visão geral sobre o uso das tecnologias na educação, a base que fundamentará e motivará sua prática pedagógica de utilização das tecnologias, ao mesmo tempo em que entenderão o porquê do uso delas na escola. Quando falamos da maneira como utilizamos cada ferramenta para realizar determinada ação, referimos-nos à técnica. A tecnologia é o conjunto de tudo isso, a ferramenta e os usos que destinamos a ela em cada época. A disciplina tem como objetivo geral possibilitar a análise teórico-reflexiva sobre a utilização das TIC na educação e com objetivos específicos, construir conhecimentos sobre o porquê e como integrar as tecnologias à prática educativa. Integrar as tecnologias à prática pedagógica de modo criativo e inteligente para desenvolver a autonomia e a competência dos estudantes e educadores como usuários e criadores dessas tecnologias e não como meros receptores. Tornar usuários críticos e criativos das tecnologias e não meros consumidores das mesmas. Expressar-se por meio das novas linguagens, produzindo mensagens audiovisuais utilizando as tecnologias. A ementa da disciplina, ela contempla, vejam aí no slide de vocês, educação, comunicação e tecnologia, o impacto das novas linguagens propiciadas pelo desenvolvimento das tecnologias nas áreas de informática e comunicação. Leitura de imagens na cultura da sociedade moderna. Fundamentos e perspectivas da tecnologia educacional no Brasil. As tecnologias na educação e de suas implicações pedagógicas, possibilidades e limites. A metodologia da disciplina consta de atividades de leitura, participação nos fóruns e chats, além de realização das avaliações e seminários. Estudar na educação à distância exige dedicação, disciplina, organização e comprometimento. Façam uma programação diária de estudo para não perderem nenhuma atividade e terem sucesso nesta e em todas as disciplinas do curso. Neste slide, nós temos as referências bibliográficas que utilizaremos no decorrer da disciplina. Se puderem adquirir algum desses ou tiverem a oportunidade de pegar emprestado na biblioteca, trará grande enriquecimento para o aprendizado do conteúdo que nós iremos trabalhar. O caderno didático da disciplina, que já está disponível para vocês no ambiente virtual, é composto por 5 unidades. Para cada unidade, haverá o tempo de estudo de 1 semana. Por isso, vocês devem se programar para a leitura e as atividades de cada unidade. O estudo de cada unidade será feito através dos fóruns de discussão.
A primeira unidade contempla o tema Educação, Comunicação e Tecnologia. Na segunda unidade, o tema é Mídia e Educação. A terceira unidade é sobre a linguagem da mídia. A quarta unidade é sobre as características da linguagem das tecnologias da informação e comunicação, as TICs, principalmente da internet. E a quinta unidade aborda sobre o computador como recurso didático. Em todas as unidades, nós teremos fórum de discussão, chats e atividades online referentes ao conteúdo estudado. Então, para o aprendizado da disciplina, é de suma importância que vocês entrem em contato com os tutores, o tutor presencial, que fica no polo na cidade de vocês, que terá o contato direto com vocês, e o tutor à distância, com quem vocês entrarão em contato pelo ambiente virtual de aprendizagem. Além do professor formador, que sou eu. Comigo, vocês também entrarão em contato pelo ambiente virtual de aprendizagem. Ok? A avaliação será feita da seguinte forma: uma AA, uma AO, uma AP, um ST, o PAV e uma AT. O AA é uma atividade de aprendizagem no valor de 10 pontos. A AO é a avaliação online no valor de 20 pontos. A AP é uma avaliação presencial semestral no valor de 30 pontos. O seminário temático tem um valor de 20 pontos e a participação no ambiente virtual, então, toda a participação de vocês nos fóruns de discussão e chats será avaliada no total de 10 pontos. Além disso, haverá uma autoavaliação no valor de 10 pontos. É do conhecimento de todos que as tecnologias estão presentes em nosso cotidiano. De fato, elas ampliam a nossa visão de mundo, modificam as linguagens e propõem novos padrões e novas maneiras de ser e estar presentes. E, consequentemente, proporcionam novas maneiras de ensinar e aprender. Assim sendo, vocês, como futuros professores, devem discutir e compreender o papel das tecnologias nos processos de ensino e aprendizagem. Por isso, eu espero que vocês se dediquem ao máximo nessa disciplina e, ao final dela, vocês consigam descobrir algumas possibilidades enriquecedoras que podem transformar o nosso processo de ensino e aprendizagem, aumentando, assim, a nossa motivação e a de nossos alunos. Eu queria já deixar um recado para vocês, que no ambiente virtual do curso tem muito material interessante, textos e vídeos, que irão nos ajudar a reavaliar as nossas práticas pedagógicas. Bom, nessa primeira unidade, nós vamos abordar o tema. Vejam aí na tela de vocês. Educação, comunicação e tecnologia. Os textos e os vídeos estão direcionados para um aprofundamento teórico que vai possibilitar uma maior compreensão do contexto social histórico em que as tecnologias estão inseridas. O nosso objetivo aqui é fazer vocês refletirem sobre essa nova sociedade na qual estamos inseridos na contemporaneidade, compreender sobre os principais momentos históricos que contribuíram para o momento atual em que o homem se vê tomado pela ciência e dono do seu destino, diferentemente de outras épocas em que Deus era o centro de tudo, e ainda discutir o novo papel que a tecnologia trouxe ao mundo com o fim das fronteiras e o avanço do processo de globalização. Assim, os nossos objetivos são refletir sobre a sociedade da informação, os limites, possibilidades e contradições, e discutir a relação entre educação, comunicação e tecnologia. Então, vamos começar? Peço a vocês que peguem papel e caneta ou seu lápis e façam as anotações que julgarem importantes, ok? Vamos iniciar os nossos estudos conversando um pouquinho sobre a sociedade em que estamos vivendo, que, por fazer uso da tecnologia, comumente ela é chamada de sociedade tecnológica, sociedade da informação e do conhecimento.
Vocês concordam que hoje em dia a tecnologia está presente em todo lugar e que seria praticamente impossível vivermos sem o uso das tecnologias, computadores, informática e telemática? Enfim, nós temos aí banco eletrônico, celular, vídeo, urna eletrônica, redes sociais. Mas para que tudo isso? Então vamos refletir um pouquinho. Quantas pessoas têm celular na sala de aula? E na família desses alunos, quantos têm celulares? E-mail, quem se comunica por e-mail? E o banco? Quem costuma ficar na fila do banco hoje em dia? Será que realmente a nossa vida está melhor depois destes novos inventos? Como seria a sua vida hoje, sem o uso dessas tecnologias? O que é a tecnologia para você? Eu gostaria que vocês refletissem sobre essas questões aí, no seu polo, juntamente com seu tutor. Daqui a pouco nós voltamos. E aí, pessoal, como foi a reflexão? Vocês devem ter percebido que quando falamos em tecnologia, logo lembramos do computador e internet. Mas o que seria de nós sem energia elétrica, não é mesmo? Não nos damos conta de que utilizamos diversas tecnologias que já estão incorporadas ao nosso cotidiano. Como podemos ver nesse slide, vejam aí na sua tela, hoje a tecnologia está presente em todo lugar. Seria praticamente impossível vivermos sem o uso das tecnologias. A nossa sociedade, cada vez mais, faz uso das tecnologias e se torna dependente dela. Lança-se um modelo de celular hoje e amanhã já se lança outro. O que a gente percebe com tudo isso? O avanço da tecnologia nos faz ficar cada dia mais dependentes da mesma. Estamos vivendo em um mundo em constantes mudanças. Essas mudanças foram aceleradas nos últimos 20 anos, principalmente pelos avanços científicos e tecnológicos que, juntamente com as transformações sociais e econômicas, revolucionaram as formas como nos comunicamos, como nos relacionamos com as pessoas, os objetos e com o mundo ao redor. Encurtaram-se as distâncias, expandiram-se as fronteiras, o mundo ficou globalizado. As novas mídias e as tecnologias, elas estão relacionadas com todas essas transformações. Assim, precisamos e devemos pensar no uso das tecnologias em nosso cotidiano e nos seus benefícios, mas também devemos refletir sobre os seus malefícios. Por isso, iniciaremos nossos estudos fazendo essa reflexão crítica sobre as implicações das tecnologias na vida dos cidadãos, tentando entender o que se passa, ao invés de simplesmente fazer um discurso a favor do uso da tecnologia. O mundo contemporâneo sofre transformações estruturais significativas. Esse processo histórico de desenvolvimento da ciência e da tecnologia tem universalizado o homem moderno, criando condições objetivas para que nós estejamos, ao mesmo tempo, universal e tribal. Ou seja, tudo o que acontece na outra parte do mundo, vivenciamos como se fosse conosco, por meio da comunicação de massa. Por exemplo, o terremoto do Haiti, em janeiro de 2010, o atentado às Torres Gêmeas, em 2011. Somos, ao mesmo tempo, universais, pois sabemos e vivemos o que se passa no mundo inteiro, e tribais, porque sabemos e vivemos o que se passa em nossa sociedade local, em nossa tribo. Então, o que é a comunicação de massa? A televisão e o rádio são meios de comunicação de massa, ou seja, a informação é produzida em um ponto e é distribuída para muitos ao mesmo tempo. Essa sociedade, ela utiliza os meios de comunicação e estes, por sua vez, multiplicam os valores da sociedade que produziu essa informação. O mundo contemporâneo, ele passa a ser um conjunto de imagens produzidas pelos meios eletrônicos de comunicação, fazendo com que estes meios tenham, consequentemente, importância singular neste momento histórico. Surge, então, a multimídia, um novo conceito que engloba o universo visual. O que é, então, multimídia? É a tecnologia capaz de juntar som, imagem e movimento. O rádio
é um meio que só utiliza o som. A televisão uniu o som à imagem. E hoje, o computador, juntamente com a internet, une o som, a imagem e a possibilidade de podermos interferir. O desenvolvimento dessas tecnologias estimula cada vez mais o uso integrado das mesmas, e isso faz com que o mundo possa estar conectado globalmente ao vivo. Então, o que acontecer do outro lado do mundo, todas as redes de comunicação noticiarão em questão de minutos, e isso se torna de conhecimento de toda a população mundial. Se, por um lado, isso traz a notícia, formam-se também opiniões massificadas a respeito dela. A sociedade do mass media, que é a sociedade da comunicação, está introduzindo modificações profundas no conjunto de valores da humanidade, e nós ainda não temos consciência das implicações que isso pode nos trazer. Os meios de comunicação eletrônicos deveriam emancipar no sentido de nos fazer pessoas autônomas, críticas, reflexivas, capazes de contribuir para a produção do bem comum. Vocês acham que essas tecnologias têm contribuído para essa emancipação? O que de fato essas tecnologias têm possibilitado? É aí que precisamos começar a pensar. O que está por trás dessa sociedade da comunicação? O que está por trás do uso exacerbado das tecnologias? Poucos grupos detêm o poder da comunicação no Brasil através da televisão, do rádio, jornal e da internet. Esses grupos, além de terem o controle do que é divulgado, podem defender uma ideologia que acaba homogeneizando os pensamentos de um povo. Quem detém a comunicação defende os interesses de uma determinada classe, a classe dominante, que detém o poder. O que está por trás da comunicação de massa? Ao interesse das indústrias de equipamentos, da eletrônica, da informática, da telefônica, dos alimentos, farmacêutica, entretenimento, comunicação e etc. Além de comunicar, há também a possibilidade de influenciar e de nos manipular. A evolução científica e a tecnologia digital são os agentes do processo de transformação para a sociedade da informação e comunicação. Vejam na tela de vocês como ocorreu essa evolução. No final do século XIV, a sociedade, com o renascimento cultural, viveu uma crise na passagem da Idade Média para a Era Moderna. O mundo na Idade Medieval era teocêntrico. Só era verdade aquilo que era definido por Deus, segundo a Igreja Católica, que determinava os valores da convivência humana. Ela defendia que só existia um sistema solar, um só Deus e um só mundo. No século XIV, o homem passa a ocupar o centro do universo. Surge um movimento de busca pelo novo, rompendo com os valores da época e visando a construção de um mundo centrado numa cultura mais humanística. Inaugura-se, então, a Era Moderna, com transformações na arte, na ciência, na política e na economia. O que marca a passagem da Idade Medieval para a Era Moderna é que tudo passa a se centrar no homem. No século XIX, a Revolução Industrial, com o desenvolvimento da máquina a vapor, em 1848, e posteriormente dos motores elétricos de combustão, introduzem novas variáveis ao mundo moderno, com repercussões de grande impacto. Novos elementos passam a ser incorporados na história da humanidade, frutos do desenvolvimento e da técnica, da mobilidade que o homem passa a viver. Temos, assim, por exemplo, o telégrafo, o telefone, a fotografia e o cinema, que começam especificamente a impulsionar e dar origem a esse mundo midiático. Quando se fala em desenvolvimento tecnológico, centra-se muito no computador e na internet. Mas esse processo começou no século XIV, na passagem da sociedade medieval para a moderna, acelerando a partir do século XIX, com a Revolução Industrial,
o marco do desenvolvimento da máquina a vapor em 1848 e a partir do surgimento de novas tecnologias. No final do século XIX e início do século XX, vivemos um momento de efervescência social, científica e cultural. Em 1905, Albert Einstein anuncia a teoria da relatividade, em que defende que tudo é relativo, que nada é verdade absoluta. E isso faz com que a gente comece a pensar de uma forma diferente. Em 1912, temos a difusão do rádio. Em 1913, a introdução do conceito de linha de montagem na produção de automóvel. Com o surgimento da linha de montagem na produção, o trabalhador só faz um único serviço, só aperta parafuso ou só corta. Qual que é a vantagem? Quantidade maior de produto, gerando mais lucro. Porém, o trabalhador perde a dimensão do produto, o valor do seu trabalho. Ocorre, então, a alienação do trabalhador. Em 1913, Freud anuncia a descoberta do inconsciente e do mecanismo do sonho, que tem implicações na nossa vida. A partir de 1920, surge o desenvolvimento do movimento surrealista, que é a valorização da interpretação que cada um dá às coisas. No século XX, duas grandes guerras modificam o panorama mundial. O telégrafo foi a grande tecnologia desenvolvida na Primeira Guerra. Dessa capacidade de comunicar através do código Morse, na Segunda Guerra, em 1940, nasce a internet. A essa altura, o código Morse já era interpretado pelos inimigos, obrigando os militares ao desenvolvimento de algo mais seguro. As indústrias eletrônicas e de equipamentos começaram a investir cada vez mais no desenvolvimento de pesquisas para aprimorar tecnologias que possam melhorar o sistema comunicativo. A televisão ganha força na Segunda Guerra Mundial. A energia nuclear, criada a partir dos estudos de Einstein, é também utilizada para acionar motores e criar armas de guerra. A internet surgiu a partir da ARPA, uma agência norte-americana que pretendia conectar os computadores dos seus departamentos de pesquisa. Nasceu a partir da ARPANET, uma rede que interligava 4 instituições: a Universidade da Califórnia e Santa Bárbara, Instituto de Pesquisa de Stanford e Universidade de Utah, tendo início em 1969, com o objetivo de compartilhar segredos militares da época. Após a Segunda Guerra, o mundo entra em crise e as indústrias de informática e de comunicação passam a desempenhar um papel significativo, ganhando cada vez mais força. A partir do momento em que a televisão começa a transmitir notícias, a indústria começa a investir no desenvolvimento de mais tecnologias. E o homem começa a criar máquinas para superar a razão, a ciência e o progresso. A máquina surge na Revolução Industrial para substituir o trabalho braçal. E a partir do surgimento desses motores, o homem começa a desenvolver tecnologias para substituir o seu trabalho intelectual. Vejam como exemplo. Quem hoje grava número de celular? Não é preciso gravá-los, pois todo aparelho tem uma agenda telefônica. Então, nós depositamos a nossa confiança no que está na tecnologia e nos meios de comunicação. Isso é o que o filósofo Herbert Marcuse chama de racionalidade tecnológica. Colocamos toda a razão, toda a verdade na tecnologia. Esse conjunto de transformações coloca a modernidade no seu limite histórico e aponta uma mudança no modo de produção dos paradigmas. O homem deixa de ser o centro e a informação, a produção de imagens, passa a ser um dos vetores mais significativos. O homem é o sujeito que produz a informação, mediado pelas tecnologias. Assim, temos que pensar: o que seria verdade nas informações que recebemos? Precisamos refletir sobre 2 aspectos acerca da famosa era da informação: a importância e as implicações dos meios de comunicação e as implicações dessa cultura globalizada em nossas vidas. Vivemos na chamada globalização,
que surgiu nos séculos XV e XVI com as grandes navegações, quando o homem descobriu que poderia se deslocar de um continente para outro, abrindo um novo mundo de possibilidades e outras maneiras de viver. O processo de globalização se instaura quando o homem volta para o seu continente de origem, trazendo novas visões. Dessa forma, o processo de globalização não é algo tão novo assim. Na verdade, estamos desde o século XIV neste processo de interligar as culturas no enriquecimento do sistema capitalista. As relações econômicas do mundo globalizado são moldadas pelas exigências das empresas, corporações ou conglomerados multinacionais ou planetários. Existem grandes indústrias que comandam e controlam o mundo, e a maioria delas estão nos Estados Unidos. Em relação à política, predomina o ideal neoliberal, que defende que o mercado é quem define a economia mundial, e não mais o Estado ou o povo. Qual o papel do Estado, então? Regulamentar decisões do mercado. E os modos de comunicação? A telemática, tecnologia de satélite, capacidade de armazenamento dos bancos de dados ampliam a capacidade de produção, acumulação e veiculação de dados e informação. A revolução tecnológica tem importante papel neste processo de mudança econômico, ideológico, cultural do mundo contemporâneo. É ele quem designa este momento histórico de era da informação. A revolução não é só o conjunto dos instrumentos técnicos disponíveis ou a capacidade de produzir, armazenar e distribuir dados, mas é o próprio uso político deste processo. Enquanto a revolução tecnológica garante a produção, armazenamento e difusão de informações, as relações econômicas e o ideário neoliberal fixam os códigos que possibilitam o acesso à leitura e ao aproveitamento dos bens materiais e simbólicos. Temos que pensar nos atributos universais da era da informação. Ela é planetária. Hoje eu comunico com qualquer pessoa em qualquer parte do mundo. Existe um investimento no desenvolvimento dessas redes que conectam as pessoas, os estados e as empresas. O que vivemos neste momento? A burocratização do mundo, tendência generalizada à acomodação, que transfere para o poder externo e invisível as decisões que determinarão a vida das pessoas e grupos humanos. Estamos nos acomodando e transferindo para os meios de comunicação as decisões que determinam o futuro das nossas vidas. Diante da sonolência das maiorias burocraticamente comportadas, o sistema dos meios de informação ganha terreno livre para apresentar-se em momentos de conflitos ou de angústias coletivas, como verdadeiro representante dos desejos da população. Não nos damos conta disso e, como consequência, ocorre a uniformização do pensamento. Vimos nesta unidade que a evolução científica e a tecnologia digital são os agentes do processo de transformação para a sociedade da informação e da comunicação. Nas últimas décadas do século XX, vivenciamos um acentuado movimento de mudanças nas organizações sociais, consequente e interdependente dos movimentos de mudanças políticas, econômicas, científicas e culturais. Esse movimento impulsionou e foi impulsionado, de um lado, pelos avanços das pesquisas, das descobertas científicas e do desenvolvimento dos mais sofisticados meios tecnológicos de informação e comunicação, e de outro, pelas complexas inter-relações do mercado internacional, cada dia mais globalizado. Essa sociedade em constante mudança está se organizando e reorganizando de acordo com as características da sociedade em rede, da globalização da economia e da virtualidade, as quais produzem novas e mais sofisticadas formas de exclusão.
No processo de informatização da sociedade, o homem está perdendo gradualmente o consenso sobre os princípios, valores e tradições. Por isso, o maior desafio da sociedade é lapidar este novo paradigma. Apenas adentrando criticamente nessa sociedade e buscando compreender seus instrumentos e dinâmicas de mobilização e expansão, é que podemos nos apropriar e utilizar seus recursos e meios de interação para a emancipação humana. Podemos nos tornar leitores e consumidores passivos ou usuários críticos. Chamamos a atenção para o uso emancipativo das tecnologias, para a contribuição na construção de um mundo melhor. Como professores, esse é o nosso papel neste momento. Temos que nos transformar em usuários críticos e reflexivos dessas novas tecnologias, utilizando-as numa perspectiva crítica. Para encerrar a unidade 1, proponho um pequeno exercício para que vocês reflitam juntamente com o tutor do seu polo sobre o que abordamos aqui. Vamos comigo aqui na tela de vocês. O que representa para você a frase "Vivemos hoje na era da informação e da comunicação"? Essa é a primeira pergunta. Segunda, quais os impactos positivos e negativos das tecnologias da informação e comunicação sobre a sociedade? Terceira, como a revolução tecnológica faz para garantir sua legitimidade social nos mecanismos da era da informação? Quarta e última, como construir uma sociedade civil autônoma quando a dimensão pública é cada vez mais controlada pelas mídias privadas? Então, qual o papel da educação neste processo? Em dupla, eu gostaria que vocês refletissem, e respondam a essas questões. Daqui a pouco nós voltamos. E aí, pessoal, responderam as questões? É importante vocês se habituarem a ler cada capítulo do caderno didático à medida que vamos avançando com o conteúdo, para que a gente possa resolver todas as nossas atividades, ok? Então, vamos ver as respostas? Na questão 1, a frase "Vivemos hoje na era da informação e da comunicação" quer dizer que, segundo Castells, vivemos numa sociedade em que a geração, o processamento e a transmissão de informação são fontes primordiais de produtividade e poder. Ou seja, o homem deixa de ser o centro e a informação, a produção de imagens, passam a ser um dos vetores mais significativos. O homem, ele é o sujeito que produz informação mediado pelas tecnologias. Vivemos em uma sociedade que, por fazer uso da tecnologia, comumente é chamada de sociedade tecnológica, ou sociedade da informação, ou sociedade da comunicação, em que a tecnologia se apresenta em todos os seus setores e áreas do conhecimento. Se você parar por um instante a leitura e olhar para os lados, onde quer que esteja, muito provavelmente verá algum dispositivo tecnológico. Celulares, netbooks, tablets e smartphones, pois são alguns dos dispositivos tecnológicos pessoais que nos acompanham diariamente. O advento da internet, ele vem possibilitando a ampliação e a rapidez no acesso à informação, provocando grande parte das mudanças e simbolizando a sociedade da informação e comunicação. Então, vivemos hoje em um mundo globalizado, onde o acesso à informação e ao conhecimento se tornou muito fácil e rápido. Todos podem ter acesso a essas informações e transformá-las em conhecimento ou criticar os acontecimentos que ocorrem no mundo. Na questão 2, quais os impactos positivos e negativos das tecnologias da informação e comunicação sobre a sociedade? Como impactos positivos, nós podemos dizer que elas ampliam nossa visão de mundo, modificam as linguagens e propõem novos padrões e novas maneiras de ser e estar presentes. E, consequentemente, proporcionam novas maneiras de ensinar e aprender. Podemos citar ainda o aumento da informação disponível, o controle mais eficiente dos processos empresariais,
a diminuição das tarefas rotineiras e monótonas, possibilitando aos trabalhadores dedicarem-se a tarefas mais complexas e de maior responsabilidade. O aumento da produtividade e a globalização da economia, entre outras. Como impactos negativos, estamos perdendo a dimensão do que é real e do que não é o nosso espaço-tempo, a desterritorialização e a hegemonia da classe dominante. Quem detém a comunicação defende os interesses de uma determinada classe. Por meio do controle do que é divulgado, podem defender uma ideologia que acaba homogeneizando os pensamentos do povo. Isso tem provocado modificações profundas no conjunto de valores da humanidade. O homem está perdendo o consenso sobre os princípios, valores e tradições. Vivemos em um momento de crise dos valores que constituiu a base da sociedade moderna. O individualismo se sobrepõe, abalando o nosso histórico conceito de comunidade. Além desses, podemos citar o consumismo desenfreado, o aumento da pressão e ritmo de trabalho, a elevação dos índices de desemprego e da concentração da riqueza produzida e o aumento da exclusão social. Na questão 3, como a revolução tecnológica faz para garantir sua legitimidade social nos mecanismos da era da informação? Bom, através da ditadura do pensamento único, isto é, a grande quantidade de valores e conceitos que são reproduzidos de uma forma exaustiva pelos meios de comunicação, a mídia, o rádio, a televisão, a internet e o jornal impresso. Uma forma que nos leva a internalizar esses valores e passamos a achar que o que diz essa ditadura é verdade, que é o padrão, que tem que ser copiado por todos nós ou que tem que ser eliminado. Dessa forma, o conjunto dos meios de comunicação determinam como devemos ser, o que devemos pensar ou como devemos agir. Por exemplo, um produto é divulgado por vários desses veículos, tendo vários tipos de propagandas, com a mesma mensagem em ambas, fazendo-nos acreditar que é a melhor opção do mundo. As condições criadas para que essa rede, cada vez mais, possa se consolidar, engloba a implantação de infraestrutura de natureza técnica, a formação de alianças entre Estado e empresariado e a busca de legitimação social dos meios de comunicação. A sociedade se acomoda e transfere para os meios de comunicação as decisões que determinam o futuro de suas vidas. Assim, o sistema dos meios de informação fica livre para apresentar-se em momentos de conflitos ou de angústias coletivas, como o verdadeiro representante dos desejos da população. E como não nos damos conta disso, ocorre a uniformização do pensamento. Na questão 4, como construir uma sociedade civil autônoma quando a dimensão pública é cada vez mais controlada pelas mídias privadas? E qual o papel da educação neste processo? Pelo impacto psicossocial da era da informação na vida das pessoas, é necessária uma profunda reflexão por parte de pais, educadores e dos gestores da vida sociopolítica do país. Precisamos fazer uma leitura crítica e uso crítico das tecnologias. Podemos nos tornar leitores e consumidores passivos ou usuários críticos. Chamamos atenção para o uso emancipativo das tecnologias, para contribuição na construção de um mundo melhor. Para que o sujeito tenha melhores condições de participar do diálogo social, precisa ser capaz de dominar mediadores tecnológicos contemporâneos. Saber utilizar a informação é um fator determinante no exercício da cidadania e da inclusão social. Como professores, esse é o nosso papel neste momento. Temos que nos transformar em usuários críticos e reflexivos dessas tecnologias, utilizando-as numa perspectiva crítica. A informação é uma parte integral de toda atividade humana. Todos os processos de nossa existência individual e coletiva são diretamente moldados pelo novo meio tecnológico. A educação é o elemento-chave na construção de uma sociedade baseada na informação, no conhecimento e no aprendizado. Então, com a resposta a essas questões, nós encerramos aqui a nossa primeira unidade e nos encontraremos no ambiente virtual de aprendizagem. Até lá!